Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer também aos organizadores do evento por terem me convidado para falar de um assunto que a gente fala sempre e que está ligado à nossa atividade fim, né? A nossa atividade fim na universidade, né? Eu espero que vocês não tenham prestado muita atenção naquele monte de informações que o João leu aqui sobre cada um de nós, né? Porque tudo aquilo não tem importância, tá certo? Eu quero me apresentar aqui como professor, né, da Faculdade de Educação da USP, envolvido nos processos de formação de professores da educação básica, e como decorrência disso a gente acaba atuando na pós-graduação, portanto formando formadores de professores, formando pesquisadores, né? E também lembrar que eu sou um professor que vem de uma história de professor da educação básica, né? Quer dizer, fiz uma licenciatura, me identifico totalmente com todo mundo que está aqui, né? Apenas como eu sou um pouco mais velho, talvez, né, eu esteja aqui no lugar de quem já está mais adiante, que talvez eu seja vocês amanhã, certo? Um pouco isso, né? Mas eu ressalto que também nesse processo de ser professor, de nos constituirmos professores, cada um tem um caminho singular, tá certo? E cada um tem uma história, e toda a história de qualquer professor, ela é exemplar, porque não existe uma única forma de ser professor, de se formar professor e de se tornar professor. Assim, as ideias que eu vou colocar aqui são ideias que evidentemente têm relação com os estudos, mas são reflexões sobre aspectos, né, da experiência profissional minha em todos esses lugares, né, porque a gente como professor faz de tudo, né, vocês bem sabem, né, e acho que a motivação tem sido, para reunir essas ideias, um pouco a participação em eventos como esse, né. Recentemente também, quer dizer, são ideias que eu estou reunindo para apresentar no Congresso da Amped, né, do qual eu participarei, abordando certos aspectos que eu vou tocar aqui, né? E mais recentemente, como eu vivi um processo de passar por um concurso de titular na Universidade de São Paulo, algumas das ideias que eu vou colocar aqui são ideias também apresentadas lá, debatidas, porque a gente é uma coisa só, tá certo? Onde a gente vai, a gente está falando as mesmas coisas e muitas vezes até sendo repetitivo. Mas em se tratando de formação de professor, né, e do exercício da profissão, não tem problema ser repetitivo, né? Muito bem. Eu selecionei aqui uma situação que está no livro Além da Alfabetização, no texto de Carmen Gomes Kernel, que tem relação direta com pesquisas que eu tenho feito em São Paulo, sobretudo na rede municipal de ensino de São Paulo, que tem, com alunos de professores dos 9 anos do ensino fundamental, sobretudo, né? Então, o que a gente tem aqui é uma situação, um problema rememorado pelo professor Philip Roth, o escritor norte-americano, que diz, ele lembra um episódio da sua infância, né, e da sua relação com o pai, né? O pai lhe apresentou o seguinte problema: um vendedor de roupas que queria se livrar de um casaco que já saía de moda, baixou o preço de 30, no dinheiro que seja, para 24. Como não conseguiu vendê-lo, voltou a baixar para 19,20. Não conseguindo o comprador, baixou mais o preço e dessa vez conseguiu vendê-lo. Bem, Natan, por quanto ele vendeu para que o último preço fosse coerente com os anteriores, né? Então esse era o problema que o pai do Philip Roth lhe apresentava, tá certo? E ele dizia assim, um comentário dele:
No dia seguinte, enquanto minha mãe assoviava e lavava as camisas do meu pai, eu sonhei acordado com o vendedor de roupa. Para quem o comerciante teria vendido o casaco? Teria sido convidado para um baile à fantasia? Quem o teria convidado? Meu pai ficava arrasado vendo-me completamente entregue às fantasias e a detalhes sem importância, como geografia, personalidade, intenção, em vez de a serena beleza da solução aritmética. Acreditava que eu não era inteligente e tinha razão. Tá? Então veja, uma situação como essa, né, eu quero dizer que situações como essa, que são inúmeras, estão em todos os livros, estão em todas as salas de aula, quer dizer, elas suscitam determinadas questões que eu vou enumerar algumas. Quer dizer, a partir de uma situação como essa, algumas questões podem ser feitas do ponto de vista da aprendizagem matemática, do ensino da matemática para estudantes da educação básica, da formação do professor e da pesquisa sobre o ensino de matemática. Por exemplo, a quem ensinamos matemática, para quê? Qual matemática a ser ensinada e como, quais meios, como os alunos raciocinam para atribuir significados e resolver problemas matemáticos, como tratar as dificuldades dos alunos, quais necessidades de formação o professor no exercício tem o professor no exercício da sua prática, no que a pesquisa sobre o ensino e aprendizagem da matemática precisa avançar. Ensinar e ensinar matemática é uma arte ou uma ciência, né? Então, esse conjunto de questões, podem ter outras, são questões que uma situação como aquela, na relação com o aluno, podem ser suscitadas, né? Em que contexto essas questões também se formam, né? Nos anos 70, início dos anos 70, o Serre, que é um didata, sei lá, um pesquisador francês, ele apresentou um modelo que é chamado de triângulo pedagógico, né, constituído de uma tríade, né, que é o professor, o aluno e o saber, e isso se tornou um paradigma, né, quer dizer, é um modelo, né, que embasa toda a didática da matemática, a educação matemática, sob determinadas perspectivas. Acho que de maneira geral e de maneira mais determinante, algumas perspectivas dentro da educação matemática, né? Quer dizer, é um sistema, tá, em que esses três elementos estabelecem relações e interfaces, tá, e é dessa relação e das ênfases nessas relações, né, que se concebe o ensino, se concebe o processo de formação dos professores e dos professores de matemática, né? Eu gosto de considerar nessa tríade, né, um conjunto de fatores que nem sempre são explicitados, né, que é o fato de que a relação do aluno com a matemática e isso, né, incidindo o saber do professor, que seria o elemento-chave ou a célula-chave do que acontece numa aula de matemática, eu gosto de pensar, sobretudo hoje, quando a escola, como falava a Maria Laura, né, quer dizer, como uma escola que se universaliza, tá certo? Que traz ou tende a trazer todos os alunos, as crianças, para a escola e, portanto, ela absorve, né, uma complexidade maior do que uma escola voltada para a elite ou para poucos alunos. Quer dizer, ela traz a pobreza, ela traz diferenças, ela traz a cultura diversificada, tá certo? Traz diferentes estilos de aprendizagem, traz tudo, tá certo? Então, esse sistema, essa tríade, ela tem que ser pensada nessa realidade e nessa complexidade. Lembrando também que se eu tomo essa célula como uma célula máter, né, um elemento de partida, quer dizer, a gente tem aí uma cadeia, né, que constitui o nosso processo, a nossa trajetória como professores, tanto do ponto de vista da nossa formação como da nossa atuação, que eu diria que qualquer um de nós aqui dessa sala estaremos em algum lugar dessa cadeia, tá certo? Seja no lugar do aluno do futuro professor, no lugar do professor que forma, no lugar do professor que forma professores,
E o que eu quero destacar é que nessa escala ascendente, ou nesse processo, né, se constituem saberes, se constituem elementos e condições que são fundamentais, tá certo? Que, a despeito do que eu disse anteriormente, de que cada um de nós, né, temos um processo ou uma trajetória que pode ser tomado como singular e como exemplar, tá certo? Mas isso é um processo que se constitui ao longo do tempo. Posto isso, né, eu listo aqui alguns pontos relacionados com o que eu chamo a especificidade e a generalidade do trabalho e da formação do professor, porque, como Maria Laura explicitou no início, né, de nossas conversas, né, me caberia um pouco aqui melhor falar, né, enfim, dessa parte mais relativa, claro, à nossa formação, mas ao exercício da profissão, né? Então, quer dizer, desses pontos eu listei aqui um conjunto relativamente grande e vou falar de alguns deles, tá? Essa ideia que eu já havia mencionado do ensino como arte ou como ciência, a atuação em condição docente, a formação no exercício da profissão, né? Porque, como bem sabemos, né, quer dizer, a formação não se esgota, né, nos processos iniciais de formação. A profissionalização da docência, docência e formação como objeto de pesquisa. O processo de nos tornarmos professores, legado de gerações, institucionalização da profissão e o processo de cada um. Questões que nos fazemos e procuramos responder nesse percurso. E os desafios permanentes, né, do exercício da profissão. Muito bem. Em relação a um deles, que é a arte e a ciência de ensinar, né, há duas questões que talvez vocês já tenham feito, mas eu já me fiz, né, e pensei um pouquinho sobre elas, é que se a docência é uma ciência ou uma arte, né, e se os docentes, nós professores, nós nascemos ou nos tornamos professores. Tá? O que vocês acham, né? Essa ideia ela é bastante desenvolvida por um autor inglês chamado Peter Woods, né, que discute especificamente essa relação entre arte e ciência. A necessidade e interesse de diferentes grupos de autores esclarecerem sobre a natureza do ensino, né? Se o ensino é uma atividade em que se pode identificar leis e princípios gerais e que pode ser entendida em termos científicos, facilitando o planejamento e a predição. Ou se o ensino é um processo basicamente individual, intuitivo e espontâneo, que envolve muitos fatores distintos, cujas linhas gerais não podem ser especificadas e que produz resultados fruto de uma imaginação criativa. Essas questões geralmente nos ocorrem quando a gente pergunta que professor eu sou ou que professor eu tive que me inspiraram. E quais professores me inspiraram? Porque dentro dos mitos e das ideias que graçam sobre na cultura, né, da docência, ou na cultura da formação e atuação dos professores, paira aquela ideia de que o professor, ou da nosso professor que tanto nos influenciou, né, como alguém exemplar, tá certo? Isso não é mentira, tá certo? Mas isso também pode se tornar uma camisa de força, né, que nos limita. E numa realidade como a que a gente vive hoje, né, numa realidade complexa, em que a escola, né, se tornou o que é, e dentro da sala de aula se manifestam todas essas coisas que eu mencionei antes, tá? Essa diversidade, essa complexidade, né? Quer dizer, haja dom, tá certo? Haja vocação, haja artista, né, para fazer tudo isso, né? Então, quer dizer, é necessário mesmo que formar professor seja visto como um processo, tá certo? Até de certo modo científico, como algo que não depende só das habilidades inatas de cada um ou de uma possível dom que cada um nasceu, tá certo? E às vezes a educação é permeada por um discurso desse tipo, né, de que o ser bom professor está ligado com
ter determinados dons, tá certo? Até sobrenaturais, se for, né, para alguns, certo? Não vamos nos iludir. O ensino como atividade racional sujeito a princípios e leis gerais que a investigação pode descobrir. Isso é um aspecto importante. À medida que conhecemos esses princípios e leis, o ensino pode tornar-se mais sistemático, estruturado e estável. Duas evidências que ressaltam, ao meu ver, um caráter científico da atividade de ensinar, né? Que é a atenção que precisamos dar ao planejamento, aos objetivos e à avaliação. E olha, em relação a isso existem 1000 versões, 1000 interpretações. Quando eu falo de planejamento, eu não estou falando daquela cartilha que a gente traz e que tem que seguir rigorosamente, tá certo? Porque eu não posso falhar como professor perante a minha classe. Não, é um planejamento flexível, porque esta classe, né, me traz questões que são imponderáveis, tá? Eu não posso antever, né? Eu posso antever algumas, mas não todas, tá certo? A mesma coisa em relação aos objetivos. Os objetivos não são algo que baixam do céu, tá certo? E que estão dados, né, por um currículo ou por qualquer coisa que seja para todo o país, para todo lugar, para toda sala de aula, onde quer que seja o país. Não, quer dizer, essas questões, né, a avaliação, né, não estou me referindo à avaliação como esta febre de avaliações que assola o nosso sistema educacional, tá certo? Que nos maltrata, que coloca em xeque a condição docente do professor, tá? Que o desqualifica até, né? Quer dizer, eu sou bastante crítico em relação a isso e podemos conversar horas sobre isso. Mas falo de uma avaliação em que o professor seja o regente, ele seja alguém que tenha sensibilidade para aquilo que acontece no dia a dia, para aquilo que as crianças, os alunos manifestam ou aquilo que eles silenciam, tá certo? A avaliação envolve tudo isso. E na aula de matemática os alunos silenciam muito, apesar de termos, e olhe que silenciar em 6 aulas por semana é uma tortura, mas eu volto a falar disso daqui a pouco. Outro aspecto que talvez caracterize essa dimensão mais científica, né, do que é o ensino, está naquilo que é um modelo de base de conhecimento que o Schumann foi pioneiro, né, nessa questão, né, que se refere a um conjunto de conhecimentos de conteúdos variados para a formação docente, que ele tem um elenco enorme de categorias, eu nem sei se precisam de tantas, mas a gente fica também inventando conhecimentos para o professor, e esse professor, né, é alguém que a gente está falando dele, tá certo? E que a gente, né, joga nos ombros, né, uma responsabilidade enorme. Mas, enfim, fala-se do conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico, conhecimento do currículo, do aluno, da aprendizagem, o conhecimento do contexto da escola, o conhecimento pedagógico do conteúdo, o conhecimento da filosofia e metas e objetivos educativos. Tudo isso está aí, mas eu acho que tem dimensões outras que eu gostaria de ressaltar depois, né, que fazem parte do que a gente pode dizer do ethos, né, ou da essência do fazer docente, do que é ser professor. Professor de matemática, não, ou qualquer outro professor. Udes, que é o autor que eu me referi, alega ser artificial a distinção entre ciência e arte, e a identifica como parte do que Abbes chamou de esquizofrenia mental, que dividiu o mundo em polaridades, como objetividade e subjetividade, razão e desrazão, cognição e afeto, ciência e arte. Então, quer dizer, tratar o mundo de maneira com bipolaridades mutuamente excludentes em determinadas situações pode não ser o melhor recurso. Não que as oposições e as dualidades não sejam, não estou falando de reconciliar o inconciliável, tá certo? Mas de aproximar aquilo, né,
que é da natureza do trabalho do professor. Evidente, né, que numa situação em que você tem aqueles números, 2 milhões de professores, né, e faltam professores, é necessário que você tenha cursos, né, voltados para preparados e competentes para essa formação. Do contrário, né, você... e olha que temos queixas, né, porque a coisa que salta aos olhos o tempo todo é que os nossos professores são mal formados. Tá? E mais, nós que formamos professores, formamos mal, né, os nossos professores. Então alguma coisa temos que olhar e ver o que podemos fazer. A aproximação entre arte e ciência na prática do professor envolve um conglomerado de elementos, né? Que a própria Thompson fala disso e outros autores, né? Que a prática do professor, além de tudo que o professor faz que contribua para o seu ensino, planejamento, avaliação, interação com os alunos, inclui também tudo aquilo que o professor pensa sobre, sabe e acredita sobre o que ele faz, né? Além disso, as intuições do professor, perícias, valores, opiniões sobre o que faz são parte da sua prática. A prática do professor é um conglomerado que não pode ser entendido olhando cada parte do todo, isto é, olhando somente as crenças ou método de questionamento ou conhecimento da matéria. Tá? Isso também já está. Eu não estou aqui no lugar de quem quer prescrever coisas para o professor, porque eu acho que tem muita gente prescrevendo, inclusive nós pesquisadores e formadores, tá? Às vezes cometendo alguma indignidade, né? Porque falamos do que o professor deve ser, que competências e quantas competências ele precisa ter, tá certo? E, no entanto, né, a realidade é um pouco diferente, certo? A realidade desse professor. Bom, e aqui eu quero falar um pouco do processo de nos tornarmos professores, né? Vocês que estão muito novos aqui, que acabaram de escolher um curso, né, de licenciatura, né, eu coloco esse ponto. A escolha do curso é a opção profissional, vocação e construção de uma opção, né? Eu coloco isso como processos, e vocês sabem disso, como processos não concomitantes. Quantas vezes, meu Deus, eu como aluno da licenciatura pensei em desistir, certo? Não porque, quer dizer, até antes de começar a dar aula, o fato de começar a dar aula foi algo que contou a favor, certo? Mas as condições, a pouca atratividade da profissão faz com que a gente pense duas vezes. E a aridez do curso, o distanciamento dos cursos em relação a uma realidade que você passa a conhecer, também é algo que desanima, certo? Isso, né, tem muitos fatores, e cada um de nós, que é normal aqui, mas lembrando que de perto ninguém é normal, né? Mas cada um de nós já algum dia pensou em deixar de ser professor, certo? Isso, né? Mas lembre sempre, entendeu? Que pode piorar, mas às vezes um dia melhora, tá certo? E isso é o que nos segura também. A formação e o exercício profissional. A formação inicial, o curso tem função estruturante, quer dizer, não vamos ignorar isso, tá certo? E pelo fato de ter uma função estruturante, é da maior responsabilidade o papel que cada professor formador tem, seja o professor que trabalha as disciplinas pedagógicas, ou responsável pela formação pedagógica do aluno. Eu não estou falando só da metodologia do ensino, mas estou falando da psicologia da educação, da história da educação, etc. Mas também estou falando do professor que trabalha as disciplinas específicas, né? Quer dizer, essa responsabilidade todos têm. Então é fundamental a gente saber, cada um de nós, e nos perguntarmos quem é esse aluno que a gente está formando e o que ele vai ser, tá? Para que ele não seja aquilo que queremos que ele seja, tá? Para que nós, alguns de nós, não boicotemos, tá, a perspectiva profissional de um professor, que eu, particularmente, como aluno de um curso de matemática, muitas vezes me vi, né, instado a desistir da profissão, porque o bacana era pesquisar em matemática, tá? Ou o bacana era fazer pesquisa e não sujar as mãos com a educação, com o ensino, tá?
dito aqui de maneira caricata até, certo? Então, essa responsabilidade, esse papel social é de todos nós que formamos professores. Né? Não sou eu que estou na Faculdade de Educação, mas é também quem está no Instituto, né, específico, e é quem está trabalhando os fundamentos gerais da educação. E muitas vezes nós não nos entendemos nesse sentido. Bom, um outro aspecto, né, dessa história, né, de ser professor, né, quer dizer, nós não estamos começando do zero, mas também a realidade é dinâmica, ela muda. Então vamos prestar atenção naquilo que é um legado, né, e que são marcas de mudanças e que são sinais de que as coisas estão avançando, né? Primeiro, a realidade social e escolar se transformaram colocando amplos e complexos desafios aos professores. Isso é um dado de mudança. As desregulações no campo da educação, né, que podem ser de natureza política, pode ser do âmbito de uma determinada disciplina, e no caso da matemática nós temos exemplos, tá? Quer dizer, são as reformas de ensino, né? O papel da escola, a escola que se modifica, tá certo? Quer dizer, a escola deixa de ser para poucos para ser um direito, tá? Quer dizer, ser algo ligado à cidadania, portanto, aprender matemática, né, é algo que se coloca como necessidade para todos, tá? Ou podem ser mudanças no âmbito da própria área, né? Então, quando a gente pensa no movimento da matemática moderna, tá certo? Que você traz um conjunto de ideias, né, que vão inspirar, né, e inspirar inclusive com equívocos, com acertos e com equívocos, né, o ensino da educação básica. É bom que a gente lembre que há razões políticas, né, sérias da geopolítica mundial, mas há um fator importante, que é o fato de que um grupo de matemáticos franceses refundou a matemática, tá certo? Em outras bases, e entendia também que os níveis elementares do ensino deveriam aceder a essas ideias, né, de uma matemática altamente sofisticada, complexa, teórica, formal, etc. Né? Então, quer dizer, as motivações e as desregulações, elas acontecem de todo lugar, tá certo? E elas produzem movimentos, produzem demandas e necessidades no quesito da formação inicial continuada e no exercício da prática docente. As tentativas que vêm sendo feitas há mais de 2 décadas para se compreender o papel do professor no ensino têm gerado indagações e informações sobre as componentes do conhecimento profissional do professor, suas características, sua natureza, né? E aí a gente vai ver que isso, um marco importante, foram os trabalhos de Schumann e colaboradores e a importância atribuída ao conhecimento sobre o conteúdo da matéria a ser ensinada. Outro elemento também que é legado e que aparece é a emergência de metáforas relacionadas ao professor, né? A ideia da metáfora da aquisição, tá certo? Da aquisição do conhecimento, ou a ideia da participação, né? A metáfora do professor reflexivo, ou a metáfora do professor pesquisador. Quer dizer, são elementos que vão surgindo, que são legados mesmo de gerações anteriores, de estudos anteriores, e para os quais a gente deve estar atento e, enfim, e ter, evidentemente, né, uma reflexão crítica em relação a elas. E, evidentemente, tem a institucionalização da profissão por meio de macros referências, a própria Maria Laura citou, né, referências legais ao longo do tempo, como a LDB, as diretrizes, né? Hoje estamos cheios de diretrizes, né, para o magistério, para a formação do professor, né? Isso são, e se você for fazer um estudo específico só sobre esses marcos legais, você vai ver que há mudanças significativas, né? Quer dizer, as leis, né, vão contemplando e vão assimilando determinadas ideias importantes, determinados avanços, ainda que muitas vezes fique só no nível da retórica, né? Eu vou pular isso aqui porque, quer dizer,
eu vou resumidamente dizer que, a despeito da diversidade de interpretações e de tipificação do que seria o saber do professor, tá? Esses diferentes, dos quais o Schumann vem sendo a referência principal, mas você vai ter desdobramentos e pesquisadores, gerações de pesquisadores, né, posteriores, trazendo outras referências, né? Mas, ao lado dessa formação que eu chamei de estruturante, tá certo? Do professor, porque se eu sou professor de alguma coisa. Então, o conhecimento especializado, ele faz parte dessa formação, tá? Agora, naquilo que que se refere ao conhecimento, às dimensões do conhecimento profissional, sobretudo no âmbito que se trabalha, né, que eu trabalho, que é o âmbito da formação pedagógica, eu gosto dessa síntese também, que é inspirada em Schumann e que as Karate, né, a Pilasi Karate sintetiza de uma maneira legal, que são as 3 dimensões que ela chama a dimensão de caráter epistemológico, né, que informa sobre características e significado do conhecimento matemático, do seu sentido e papel na sociedade, na formação do indivíduo. Representa uma reflexão sobre o próprio conhecimento matemático escolar, suas características, suas relações internas e externas e sua estrutura. Fala também de uma dimensão de caráter cognitivo, que informa sobre o sentido dos processos de aprendizagem dos alunos, seu desenvolvimento, suas dificuldades, as situações e atividades apropriadas para a sua aprendizagem, parte da reflexão sobre o desenvolvimento do pensamento matemático e da sua construção no processo de aprendizagem. Quer dizer, o que será que o Peter Hotze, né, que pensamento, que raciocínio ele passou pela sua cabeça quando ele se ateve à ideia de, poxa, quem será que comprou aquele casaco? Será que ele foi um baile à fantasia? Tá certo? Quer dizer, que raciocínio é esse? É um raciocínio, nós não estamos lidando só com raciocínio indutivo e dedutivo, tá certo? Que raciocínio é esse que marca, né, e atravessa os processos de relação que os alunos estabelecem com as situações matemáticas, com os problemas matemáticos? Ora, isso nos interessa muito, né? A dimensão de caráter curricular, que se relaciona com a linha de ação a ser desenvolvida na aula para tratar adequadamente o conhecimento matemático e todas as suas condições, analisando as particularidades do seu ensino e suas possíveis. Caminhando aqui mais para o final, eu não sei como é que está a coisa do tempo, né? Mas eu destaco aqui, né, de tudo isso que está sendo posto, né, e informando mais uma vez, né, que essas questões refletem reflexões feitas sobre uma prática, seja como professor, seja como formador de professor, como pesquisador, né. Eu queria aqui fazer uma síntese de algumas ideias que eu considero chave, que eu tenho debati lá no Fórum Nacional de Licenciaturas e vou prosseguir, né, que é entendendo que o desafio do ser professor e da sua condição, quando eu falo da natureza do ser professor, eu falo de 4 elementos, tá certo? O primeiro deles, que seria o saber especializado do professor, que tanta gente tem falado, mapeado, acho que já se falou disso de A a Z, acho que falar de novo disso, ou continuar falando, reiterar coisas que já foram ditas, entendeu? Agora, eu queria destacar que, quer dizer, esse elemento estruturante e o processo de formação nesse sentido gera um substrato importante que constitui a natureza do saber, do ser professor, né? Ou que a gente pode chamar de uma ontologia do ser professor, né? Que são as ideias de autoridade, né? Autonomia e alteridade, né? Quer dizer, entendendo, coincidentemente, são 3 As, né?
Quer dizer, esse quarteto de elementos, não é que a autonomia a gente estuda e tem um curso de autonomia, ou estuda e tem um curso de alteridade ou de autoridade. Não, quando eu digo que são substratos, são processos residuais que emergem desse processo de formação. Tá? Quer dizer, é preciso que eu domine o meu conhecimento, sim, a autoridade se dá por aí. Eu não estou falando de exercício de poder no sentido autoritário, tá? Quer dizer, é ter o conhecimento necessário, os elementos necessários para lidar com a diversidade que se manifesta na sala de aula, com a diversidade de raciocínio, de estilo de aprendizagem, de maneira dos alunos se relacionarem com a matemática. Tá? A autonomia é no sentido do professor, né, ser um pouco o gestor, né, ele ser o maestro, né, da sua própria orquestra e ser menos, digamos, quer dizer, porque eu acho que hoje o professor ele foi expropriado dessa condição. O exemplo é quando você joga um sistema de avaliação, tá, repleto de formas de avaliações, sem que o professor participe desse debate. Quando você joga uma base nacional ou um currículo X, sem que o professor principal interessado esteja envolvido nos processos. Tá? Quando o professor reivindica condições de trabalho e ele é espancado em praça pública, vídeo Paraná, vídeo São Paulo. Tá? Quando o governo de São Paulo decide juntar classes, tá certo? 90 alunos numa classe, ok? Sem que esse professor seja chamado ao debate, e aí ele tem que reunir mais classes e ir para mais escolas para poder assegurar a sobrevivência. Então, tem um conjunto de elementos, né, que dizem respeito a essa condição docente, ao que é ser professor, que o professor tem que lutar por isso. Não tem sentido, quer dizer, ser professor de outra maneira é você ser uma peça dentro de uma engrenagem, né, que não tem vontade própria. E se há uma qualidade no professor, são essas três, tá certo? E aí a gente pode falar de uma, né, de um compromisso ético no exercício da profissão, né? Porque, quer dizer, essas dimensões estando fortalecidas, tá certo? São elas que vão dar elementos para o professor lidar com essa diversidade, praticando aí o que a gente pode chamar de exercício ético da profissão. Que envolve, né, pensar um ensino de matemática para todos, não barateamento do conhecimento, ouvir, perguntar e interpretar a resposta dos alunos, atenção a diferenças e estilos de aprendizagem, avaliar sem selar destinos e, portanto, isso só pode ser feito na medida em que o professor pratica uma alteridade, ou seja, ele se coloca no lugar do aluno, tá? E ele tem condições de fazer isso e não o contrário. Tá? E ainda, né, o último aspecto que está ligado a todos eles, que é a gestão da aula e a tomada de decisões, a relação com o previsto, com a surpresa e com o imponderável. E com um aspecto fundamental, só para encerrar, que é o fato de que nós, professores de matemática, temos mais do que qualquer outra disciplina, que só se compara à língua portuguesa, né, uma quantidade enorme de aulas, tá certo? E isso não é porque nós somos bacanas, tá? Isso só aumenta a nossa responsabilidade, tá? A nossa responsabilidade de professores. Se eu tenho 6 aulas e o aluno mais reprova em matemática, a minha responsabilidade tem que ser questionada, certo? Então é isso que está em jogo aqui, certo? Muito obrigado e vamos à conversa. Okay?